Oi, meu nome é Marcos, sou advogado especialista em direito religioso, atuo aqui em parceria com a Rema Assessoria Empresarial e hoje nós vamos falar sobre um tema que divide opiniões e gera algumas polêmicas. Conflito entre igreja e vizinhos por causa do som. Quem tem razão? É muito comum quando uma igreja é instituída principalmente dentro de algum bairro residencial ou que em sua predominância seja de casas residenciais, que a partir do início da igreja comecem a haver alguns problemas por conta do som. A partir daí, muitas vezes os vizinhos podem reclamar somente com o pastor na igreja e abaixa o som, chega a um senso comum, ou pode ser que essas reclamações escalem para reclamações na ouvidoria da prefeitura, chama a polícia, e falando de algo mais sério, pode ser o caso de que esse vizinho, em última instância, chegue a uma denúncia no Ministério Público. Como a igreja pode proceder para regularizar a situação? O que a igreja pode fazer? Quem tem razão? O vizinho tem o direito dele ao silêncio? A igreja tem o direito da liberdade de culto? Como nós podemos ponderar essas situações? Quem tem razão? Vamos lá. O primeiro ponto é entender a legislação municipal, ou seja, qual a legislação da cidade onde a igreja está instalada. No nosso caso, por exemplo, nós estamos em Barueri, São Paulo. Aqui em Barueri, a prefeitura, a lei municipal vai dizer que templos religiosos, eles podem emitir ruídos de até 85 decibéis. Isso nos arredores. Fora do templo, o número de decibéis não pode ultrapassar o número de 85 decibéis. Ou seja, como nós podemos resolver essa situação? Porque às vezes tem um vizinho do lado da igreja, ele vai fazer uma reclamação, mas às vezes ele não tem razão porque a igreja está dentro da legislação. E você precisa estar atento aos horários que a legislação vai definir sobre a emissão desses ruídos. Todos nós sabemos que existem em diversos estados do Brasil a lei do silêncio, e a igreja ela deve respeitar o silêncio ali após as 10 da noite. Então, se você tem uma vigília ou você tem um culto que se estenda, é de bom tom que reduza-se ali o volume do som, feche as portas, fique algo mais interno após esse horário. Porém, antes desse horário, você pode emitir os ruídos dentro da legislação municipal. Caso você tenha dúvidas sobre a quantidade de ruídos que a igreja, o número de decibéis que a igreja pode emitir na sua cidade, deixa uma mensagem aqui embaixo, um comentário, que nós podemos te auxiliar com isso também, fazendo uma análise aí da legislação municipal da sua cidade. E nós precisamos entender também que existe uma diferença entre o som aceitável e o abuso. Nós sabemos que em algumas igrejas, às vezes, existe algum mover, e enfim, algumas igrejas acabam se empolgando e se excedendo. A igreja precisa entender também que deve respeitar as leis municipais, estaduais e federais. Ou seja, a igreja precisa agir com bom senso. Mas nem sempre nós temos esse bom senso por parte dos vizinhos. Alguns vizinhos eles simplesmente não gostam das igrejas, outros se incomodam mesmo, enfim, seja lá qual for a motivação que leve um vizinho a fazer essas denúncias, a igreja ela precisa estar respaldada juridicamente. E como que uma igreja se respalda juridicamente? Primeiro ponto, solicitando a elaboração de um laudo acústico por profissional habilitado. Geralmente isso pode ser feito por engenheiros ou arquitetos. Como que funciona, como que se dá a emissão desse laudo acústico? A igreja vai contratar um engenheiro, ou um arquiteto, um profissional devidamente habilitado junto ao CREA, e esse profissional ele vai visitar a igreja nos horários de culto com o decibelímetro e fazer a medição de ruídos. Feita essa medição, ele emitirá um laudo, posteriormente emitirá uma ART, que é o documento que valida o laudo daquele engenheiro, e algumas prefeituras, aqui por exemplo onde nós estamos sediados, a nossa prefeitura, para fazer a liberação do alvará de funcionamento das igrejas, ela exige que na inscrição municipal a igreja apresente o laudo acústico. Outro ponto agora de extrema importância, as igrejas precisam estar regularizadas. A gente vai falar em outro vídeo mais para frente, mas eu vou adiantar aqui, quando você abre a igreja, você precisa fazer a sua inscrição municipal, porque a igreja é um CNPJ. A legislação vai dizer que todo CNPJ necessita de uma inscrição municipal. Ou seja, a igreja precisa comunicar a existência dela para a prefeitura local. E muitas prefeituras solicitam, já para evitar esses problemas, a emissão do laudo acústico, pois o laudo acústico ele vai trazer a segurança jurídica necessária de um profissional habilitado dizendo que a igreja nos horários de culto não está ultrapassando o limite de decibéis previstos ali na legislação. Porém, caso esse laudo acústico venha a acusar que a igreja está excedendo, extrapolando um pouco nos ruídos, existem algumas medidas que as igrejas podem tomar, como por exemplo, fazer um tratamento acústico, a depender, encarpetar a igreja, enfim,
aí a igreja vai precisar procurar um profissional de som e contratá-lo para quê? Para que ele determine as diretrizes que a igreja vai precisar seguir para que faça um isolamento acústico com uma qualidade melhor, para evitar esses problemas com os vizinhos. Mas voltando ao tema principal do vídeo quem tem razão? Muitas vezes o vizinho vai ter razão, porque a igreja pode extrapolar, porém a igreja ela deixa de ter razão quando ela não está regularizada. Esse é o ponto principal. Às vezes o ruído da igreja ele não ultrapassa o permitido pela lei, porém o fato de a igreja não estar devidamente cadastrada na prefeitura, não ter o seu CNPJ, isso a deixa irregular, porque ela não tem documentos e habilitação jurídica para contestar aquele vizinho. Ou seja, o vizinho ele vai fazer uma denúncia e a igreja não vai ter CNPJ, a prefeitura não sabe da existência dela e aí a igreja pode vir a ter sérios problemas por conta disso. E não se trata de perseguição do Estado contra a igreja, mas sim de a igreja saber quais são os seus direitos, mas principalmente os seus deveres e cumpri-los a contento.